Som. 1, 2. Boa noite, amada igreja, graças e paz. As crianças estão indo para a salinha. E aí vamos ter o nosso tempo. Como é que vocês estão? Estão bem? Glória a Deus, né? Espero que os irmãos que estão em casa também estejam bem. Estamos hoje encerrando essa série de Mexa-se. Interessante a proposta de mexer-se, né? E às vezes a gente acha que mexer-se é só se deslocar ou se balançar. E na verdade é muito mais do que isso. Durante os domingos foi visto isso, que o mexer-se que a gente tem como proposta aqui é muito mais do que isso. Bem mais do que isso. E essa noite a gente vai entender um pouco mais sobre de que forma a gente pode se mexer através de uma pessoa que buscou fazer isso em sua vida. Pode passar aí, por favor, querido? Para a gente entender um pouco desse mexer-se, a gente precisa ter convicção do que é prioridade, da prioridade. Porque senão, de fato, a gente vai só se mover e não se mexer da forma que foi proposta por esse mês com esse tema. E a gente vai falar de alguém que fez isso. E esse alguém é Neemias. Então vamos abrir as suas Bíblias no livro de Neemias, capítulo 6. Nós vamos ler do verso 10 ao verso 19. E aí a gente vai tratar um pouco sobre o término dessa obra. Neemias foi desafiado, chamado por Deus, para entrar em uma obra, e essa obra, embora tenha tido suas dificuldades, ele conseguiu concluir. Então, possamos ler. Neemias 6. Está ali, quem quiser acompanhar, acompanhe ali no painel. Está lendo aqui. Um dia fui à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Meatábel, que estava confinado em sua casa. Ele disse: vamos encontrar-nos na casa de Deus, no templo, a portas fechadas, pois estão querendo matá-lo. Eles virão esta noite. Eu, porém, lhe respondi: acha que homem como eu deveria fugir? Alguém como eu deveria entrar no templo para salvar a vida? Não, eu não irei. Percebi que Deus não tinha enviado e que ele tinha profetizado contra mim, porque Tobias e Sambalate o tinha contratado. Ele tinha sido pago para me intimidar, a fim de que eu cometesse um pecado agindo daquela maneira. Assim poderiam falar mal de mim e desacreditar-me. E é interessante esse 14, que aí toma um outro rumo, quando ele diz: lembra-te do que fizeram Tobias e Sambalate, meu Deus. Lembra-te também da profetisa Noadia e o resto dos profetas que estão tentando me intimidar. E aí entra na parte principal, no sentido de conclusão do templo, do muro, e ele diz: o muro ficou pronto no 25º dia de Elul. Em 52 dias,
Quando todos os inimigos o viram, sobre isso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com o orgulho ferido, pois perceberam que esta obra havia sido executada com a ajuda do nosso Deus. Também naqueles dias, e essa passagem aqui também, esses versículos, é interessante, a gente depois vai ver um pouco mais sobre ele, que embora ele tenha feito tudo, ele tenha trabalhado bastante, tenha passado por uma série de dificuldades, mas veja o que diz os versículos 17 em diante. Também naqueles dias, os nobres de Judá enviaram muitas cartas a Tobias que lhe respondia, porque muitos de Judá estavam comprometidos com ele por juramento, visto que era genro de Secanias, filho de Arã, e Joana. O seu filho havia se casado com a filha de Mesulão, filho de Berequias. Até ousavam elogiar na minha presença, e ainda ainda ousava elogiá-lo na minha presença, e ainda contar-lhe o que... Deixa eu voltar, gente. Até ousava elogiá-lo na minha presença, e ainda contar-lhe o que eu dizia. Tobias continuou a enviar-me cartas para me intimidar. Oremos. Santo e eterno Deus, nós te louvamos, Senhor, e bendizemos o teu santo nome. Mais uma vez estamos aqui com o propósito, Pai, de trazer a tua mensagem com relação à questão do mexa-se. O Senhor colocou em nossos corações, e é uma mensagem que de fato mexe conosco. Mexe em todos os sentidos, emocionalmente, espiritualmente, e que de fato, ao mexer conosco, possamos fazer a tua vontade, na conclusão de obras que o Senhor tem nos confiado, Pai. Então, nos fazem entender esse propósito nessa noite. Nos ajuda a entender e a ser praticante da tua palavra, conforme o Senhor deseja. Em nome de Jesus, usa-me, trazendo à minha boca aquilo que o Senhor deseja, o que o teu povo ouça. Embora a leitura do texto foi um pouco complicada, e eu peço perdão, mas eu gostaria que vocês tivessem bastante atenção com relação a esse fechamento do tema do mês. É desafio o mexer-se e o entender a vontade de Deus para nossas vidas, através de Neemias, que a princípio, entendo eu, há-se um entendimento de certa forma errôneo com relação à vida de Neemias. Porque quando se fala de Neemias, vem à mente o copeiro do rei, que vivia no palácio e que tinha uma vida muito tranquila, sem muitos problemas, com muito luxo, com muitas possibilidades. Mas na verdade não é bem assim. Porque qual era a tarefa de Neemias? Quais eram as suas responsabilidades? Neemias tinha como uma da principal responsabilidade proteger a taça do rei. Era Neemias que entregava a taça para o rei quando ele desejava beber quaisquer líquido. Ele era o primeiro a provar, para saber se ela não tinha veneno, se não estava envenenada. Quem era o primeiro a morrer? Se acaso tivesse, era o primeiro a morrer. Isso é uma situação confortável? Eu acho que não. Mas Neemias também era uma pessoa de influência. Por quê? Porque essa função dava a ele uma certa credibilidade e uma certa confiança. Ele era uma pessoa a qual cuidava desse monarca. Com isso, ele tinha essa aproximação ao rei Artaxerxes. Isso dava, obviamente, alguns privilégios. E um dos foi ele pedir para que o rei permitisse que ele fosse fazer essa reconstrução e pudesse ter os materiais.
mas não porque ele tinha uma vida confortável. E ele estava angustiado, chateado ou cansado daquela vida. Não. Ele viu a necessidade. Ele tomou conhecimento do que estava acontecendo e ele viu uma necessidade de mexer-se para concluir algo que ele entendia que era prioridade. E às vezes, a gente não tem essa ousadia, ou não tem esse entendimento, justamente porque nos falta entender o que de fato é prioridade para nós dentro da vontade de Deus. E Neemias, ele pôde ver isso, pôde observar isso. Porém, como falei, não foi fácil para Neemias. O início da obra, como vimos aqui, foi mencionado pelos demais pastores, houveram dificuldades, adversidades, os inimigos constantemente se levantando, planejando contra ele, animais, dificultando o seu trabalho. O seu trabalho era reconstrução e defesa ao mesmo tempo. Neemias e os seus líderes mais próximos chegou ao ponto até de não tomar banho, porque não podia se afastar. São desafios que nos são lançados e que a gente só vai tomar coragem e aceitar o desafio quando entendermos se de fato é prioridade. E quando entendemos que é prioridade, quando temos essa convicção, a gente se mexe naquilo que é a vontade de Deus. E passamos a fazer a vontade de Deus em nossas vidas e nas obras que nos é confiada. E a convicção do que é prioridade, ela serve como ferramenta. Ferramenta para quê? Passa aí, por favor, querido. São ferramentas que nos ajudam nas adversidades e nas estratégias do inimigo. Quando eu tenho convicção e quando eu entendo que o que eu estou fazendo é prioridade, ela serve como ferramenta para poder conseguir vencer as adversidades e as estratégias do inimigo. E veja qual foi a primeira estratégia lançada contra Neemias. O versículo 10, ele tem um convite, ele recebe um convite. Vamos encontrar-nos na casa de Deus, no templo, portas fechadas, porque estão querendo matá-lo. Eles virão esta noite. Aí estava vindo para ele, a princípio, uma profecia de morte. Ora, estão querendo me matar? Então eu devo correr para o lugar mais seguro. Acaso não pensaríamos assim? Ou não seríamos tendenciosos a buscar um refúgio seguro? Certamente que sim. Porque quando se trata de profecia de morte, beleza. Eu entendo que até chega a pairar uma certa dúvida em nós. Mas será que isso realmente é verdade? Será que realmente isso pode acontecer comigo? Profecias de todos os tipos chegam até nós para tirar o nosso foco, para fugir o alvo do que verdadeiramente é prioridade em nossas vidas. O que é a obra de Deus e o que Ele deseja para nossas vidas. Se tratando disso, talvez até paramos um pouco. Pode passar aí, meu querido, por favor. Coloca aí, por favor, esses pontos. A gente pode até entender que, bom, estratégia, profecia com medo, eu posso duvidar. Mas se for uma profecia de bênção, se alguém chega até nós e pede para a gente fazer algo, e que esse algo vai possibilitar nós receber a bênção que tanto esperamos.
Embora essa profecia nos afaste daquilo que entendemos que é a vontade de Deus. Simplesmente por ser uma profecia de bênção. Eu acho interessante, às vezes, e eu acredito que precisamos ter um certo cuidado com muitas profecias, porque algumas profecias ela têm esse intuito de nos enganar. Há falsos profetas por aí, com estratégias de tentar tirar o foco de nossas vidas, para que possamos fazer ou deixar de fazer aquilo que tínhamos como convicção e prioridade. E somos enganados, às vezes, sutilmente, porque eu estou fazendo algo que supostamente seja a vontade de Deus. Mas só vamos entender o que é verdadeiramente a vontade de Deus quando a gente fizer, sabe, a verificação, fazer um check-up daquilo que está vindo até nós, fazer um checklist para ver se de fato aquilo é verdade. E em muitos momentos somos enganados. Nas redes sociais, eu vejo às vezes uma gama, né, de profetas trazendo profecias para a igreja, um banquete enorme de informações, de profecias, e que na sua grande maioria tem muito a ver com a sua denominação ou a sua casa cheia. Pescar no aquário que já está sendo mantido, alimentado da forma correta, para que o seu local seja um local cheio, repleto de pessoas, para que o caixa esteja repleto. Talvez seja uma palavra dura, mas eu entendo que isso tem sido uma grande verdade. Infelizmente somos enganados com determinadas profecias que chegam até nós. Quantos de vocês já receberam no seu WhatsApp, nas suas redes sociais, passe essa corrente para 10 amigos? Não quebre essa corrente. Alguns aqui de vocês já fizeram isso? Acredito que sim. E se fizeram, tenho a certeza que passaram vírus para 10 amigos. Para 10 amigos vocês enviaram o vírus. Sabe por quê? Porque às vezes ela vem com uma ameaça. Se você não fizer, você perde a bênção. Se você não fizer isso, possivelmente, você ou alguém da sua família vai falecer. Profecias diversas estão surgindo a todos os momentos. Profecias essas que têm como campanhas tentar enganar o povo de Deus e fazer com que eles afastem-se do plano e vontade de Deus para a conclusão daquela obra a qual Ele lhe confiou. Agora, meus queridos, uma coisa é certa. Quando estamos fazendo a obra de Deus, os inimigos eles vão se levantar. As estratégias vão ser inúmeras usadas por ele. Porque nós somos chamados a fazer algo que certamente não traz conforto para nós. Pode trazer satisfação, mas conforto não. Porque há satisfação para nós quando uma vida é salva. Quando uma pessoa é resgatada do inferno. Há satisfação para nós quando uma criança começa a ler. Quando uma cesta básica é dada. Quando há recuperação de um jovem dependente químico. Há satisfação, sem sombra de dúvida. Mas as dificuldades e as diversidades não deixam de surgir. Não estamos longe disso.
Fomos chamados para fazer essa obra, e essa obra requer de nós, com certeza, convicção. Convicção de quem nos chamou. E convicção de quem nos chamou é capaz de nos ajudar e nos ajudar, de fato, para a conclusão dessa obra. Ou para manter essa obra, ou para fazer ela existir, ela fazer funcionar. Mas não quer dizer que a gente possa, quando essa obra estiver funcionando, sendo realizada, a gente possa baixar a guarda. Não. Não podemos baixar a guarda. Não dá para parar. Precisamos continuar. Mesmo que essa obra continue com as suas dificuldades, continue com suas necessidades, ela precisa continuar. Paulo, em Atos 10, 29, ele diz o seguinte, que a obra genuína, que foi confiada a ele também, ele diz que com muitas lágrimas e provações, pelas ciladas dos judeus, ele tem feito essa obra. E às vezes acontece conosco, com muitas lágrimas, muito sofrimento, muitas dificuldades, a gente consegue fazer uma criança ali. A gente consegue manter esse prédio. A gente consegue manter algumas crianças fora das drogas, no karatê, na capoeira, nos projetos sociais da igreja, nos grupos pequenos. Sim, com muita dificuldade. Eu lembro que quando estávamos fazendo esta obra de reforma aqui, a cada dia, a cada semana, a cada conclusão de uma coluna dessa, trazia um alívio no coração. Mas quando olhávamos para o que precisava terminar, trazia tristeza e peso. Pelas dificuldades, pelas inúmeras dificuldades. E houve um momento aqui em que fomos desafiados a cavar dois buracos para colocar sapata para reforçar a coluna. Mais ou menos onde está Israel e Patrícia. Quem foi desafiado? Eu e Genilson. Misericórdia. A gente desceu, cavou um pouquinho, subiu, vai tu. Desceu, cavou um pouquinho, subiu, vai tu. Cada vez que um descia, tornava-se mais difícil ainda fazer. Aí o ajudante do pedreiro, que era um rapaz de estatura semelhante a de Rodrigo, pulou dentro do buraco, a gente foi fazer o papel dele, ele foi fazer o nosso. Com uns 15 minutos, 20 minutos, os dois buracos estavam prontos. Eu disse, misericórdia, é um tatu, um homem desse. Você é capacitado para aquilo que Deus lhe chamar a fazer. Independente das dificuldades, independente das ameaças, independente das profetadas, eu diria, e não profecias. Você é capacitado por quem lhe chamou para concluir essa obra. Convicção e prioridade são ferramentas que nos ajudam também. Passa aí, por favor, querido. No discernimento e fé inabalável. Essa convicção e a prioridade, ela nos ajuda a identificar quando as ameaças vierem até nós. Quando essas profetadas vierem até nós. O encontro com Simeais era uma proposta que poderia verdadeiramente agradar a Neemias. Ora, ele estava tentando chamá-lo para um local com o medo e a preocupação que os matassem, que tirassem sua vida.
Esta visita seria uma visita que o ajudaria a escapar de um perigo, a não permitir que atentasse contra a vida dele e que os projetos de Deus, a obra de Deus, deixasse de ser concluída. Porém, quando a gente tem um discernimento de Deus e uma fé inabalável, a gente pode perceber se há engano ou não. Se é uma estratégia, se é algo que não vem de Deus ou não. Esta visita seria interpretada como uma busca de orientação e sinal de incerteza e fraqueza na liderança de Neemias. Um ponto crucial foi o discernimento espiritual de Neemias. Ele reconheceu as falsas profecias e intenção maliciosa de seus adversários. Quando a gente está alinhado com esse Deus da obra, quando a gente tem convicção do que estamos fazendo, quando a gente tem como prioridade amar, servir, estar próximo a esse Deus da obra, certamente conseguiremos discernir com fé, mas com uma fé inabalável. Ser corajoso nesses momentos de dificuldades, ter firmeza diante do perigo, um perigo real, não é fácil. Você ser corajoso em querer enfrentar a morte, eu não sei se eu teria essa coragem toda, não. Eu não sei se saberia discernir como Neemias discerniu, em meio ao medo, um medo real, um perigo real, um perigo de morte. Ser corajoso quando não há perigo é bem mais fácil. É muito mais fácil. Mas Neemias, ele teve um discernimento claro. Neemias entendeu que não era de Deus, mas sim um combinado, um complô, através dessa profecia que seria lançado, ou que foi lançado sobre ele, por esse profeta. E a sua resposta foi com muita convicção, muita certeza. Mas por que as respostas de Neemias teve essa firmeza? Por que ele teve essa certeza? Porque ele estava fundamentado nas Escrituras. Ele confiou em Deus e na palavra para guiá-lo. Ele disse, não, isso aí com certeza não vem de Deus. Ele confiou nessa palavra. Ele acreditou em princípios firmes, princípios firmados em seu coração. Sua resposta rápida veio de convicção enraizadas no seu coração. Esses princípios que ele entendia. Eu me esconder na casa do Senhor? Não, de forma alguma, eu não sou homem para isso não. Eu sou homem para enfrentar, se essa é a vontade do Deus que me confiou essa obra. Eu sou homem para desafiar qualquer exército, qualquer povo, porque eu sei quem me determinou a fazer essa obra. Quem me chamou para fazer essa obra. Ele teve esse discernimento espiritual, ele reconheceu a fonte da mensagem. Essa mensagem não veio de Deus. Essa mensagem é uma profetada de dois homens que no início da construção já tentavam me enganar, já tentavam me iludir e já tentaram várias vezes me atrapalhar. Certamente esse homem que está trazendo essa profetada para mim,
ele foi comprado. Ele foi enganado pelo Deus Mamon. E queridos, isso é muito comum de acontecer. Nos dias de hoje, infelizmente. Homens que se colocam, se dizem como homens de Deus, hoje, têm se envolvido muito em questões financeiras. Questões financeiras que acabam amarrando suas vidas, atrapalhando a sua obra, e às vezes obra genuína que foi confiada a ele, porque são iludidos pelo Deus Mamon. E quando ele viu que essa profecia se dava por alguém que havia sido se corrompido, se vendido por esse propósito, ele discerniu de uma forma espiritual e que trouxe muita clareza para ele. Eu diria que para mim, uma profecia que ficaria nítido para mim que não era de Deus, duas. A primeira, se chegasse alguém e dissesse para mim, Cristiano, você é um exímio surfista. Pega essa prancha, vá para o mar e enfrente as maiores ondas. Eu diria, não, irmão, isso não é de Deus, não. A água praia não é de Deus, não. Eu acho que minha mãe me soltou na banheira, eu morro de medo de ficar na beira da praia. Outra, eis que te digo, irmão, aquele x-tudo, bem caprichado, Geno, que você ama ou amava, compre 4, dê 2 a Dedé e 2 a Romildo. É de Deus não, irmão. É de Deus não, irmão. Estava me enganando, é não. Mas eu acreditaria se alguém dissesse, eis que te digo, ainda essa noite entrará um Pix na tua conta bem recheado. É de Deus, irmão. Eu recebo, irmão. Neemias não foi enganado. Por sua convicção e por sua prioridade. Ele discerniu o que estava acontecendo. E com muita fé, ele disse, ó, afasta de mim que isso não é para mim. Isso não é do Deus da minha obra, do Deus que me confiou essa obra. Agora, não é fácil, irmão. Com certeza não é fácil. Passar por essas situações e manter a calma, manter a frieza, manter o controle, não é fácil. E Neemias, assim como qualquer um de nós, ele também se chateou. O versículo 14 é interessante, e aí a gente dá uma olhada nele, a forma que Neemias faz um pedido a Deus. Neemias diz, lembra-te do que fizeram Tobias e Sanbalat. Meu Deus, lembra-te também da profetisa Noadia e dos restantes dos profetas que estão tentando me iludir. Essa é uma oração precatória ou imprecatória e que a gente já viu ela em outros textos. Salmo 140, Salmo 37, 9. Eu disse, não lê não, mas manda o pessoal ler em casa. Só que Neemias aqui, certamente, ele não queria vingança pessoal. Ele queria a justiça de Deus. Porque essa oração precatória, ela tem o propósito de colocar diante de Deus, ou lembrar ao Senhor, os inimigos que estão pelejando contra ele e contra o seu povo. Ele disse, Senhor, lembra desses, lembra do que eles fizeram.
Senhor, dá a resposta a eles. Traz a tua resposta para eles. Dá ao Senhor a paga que eles merecem. Faz segundo a tua vontade e não a minha. Por conta desse discernimento e da fé, ele entendeu que a solução para aquilo que ele estava passando, a melhor solução, a maior justiça e melhor justiça a ser feita, seria de Deus. Então, quando você estiver nessa obra e você passar no seu grupo pequeno essas dificuldades, aonde de repente algumas profecias possam surgir aos seus, que tentem enganar os seus, que tentem atrapalhar essa obra, coloca na justiça desse Deus da obra, entrega a Ele, que com certeza o melhor Ele fará. Então, queridos, convicção e prioridade é uma excelente ferramenta para discernirmos com uma fé inabalável. Mas também ela é uma grande ferramenta para a gente conseguir o triunfo no tempo de Deus. O triunfo no tempo de Deus. Essa obra teve um início. Neemias inicia a reconstrução com uma demanda muito grande a ser feita, mas com muita determinação divina, enfrentando oposições daqueles que se levantavam todos os dias, praticamente, todos os momentos. Mas a obra teve um início. Essa obra se iniciou com muita dificuldade, mas com a provisão e os cuidados do Deus da obra. A sua obra não iniciou ainda. Por quê? Por causa das dificuldades. Sua obra, grupo pequeno, não iniciou ainda porque você não quer abrir a sua casa, porque você não quer ter tempo com as pessoas, porque você não quer se preocupar com as pessoas, porque há uma dificuldade imensa de reunir as pessoas. Se isso fosse motivo para não obedecer ao Deus da obra e iniciar, certamente essa obra não teria sido concluída, porque ela nem teria sido iniciada. Houve oposições intensas, adversários usando múltiplas estratégias para impedir o progresso. Quando uma falhava, rapidamente eles lançavam outra. Eles não paravam. Essa estratégia não deu certo? Vamos montar outra. A gente precisa parar essa obra. A gente precisa impedir que essa obra se conclua. Porém, vitória final, muro concluído em apenas 52 dias, para a glória de Deus. Os inimigos reconheceram que a obra foi realizada com a ajuda divina de Deus. Você já pensou que o início da obra só depende de você? Está envolvido em qualquer atividade da igreja. Dentro do seu dom, seu talento, sua paixão, inicie essa obra. Deixa as dificuldades surgirem, os problemas surgirem, os nãos surgirem. Inicia. Faz a vontade de Deus na sua vida e através da sua vida, toca essa obra e deixa Deus te ajudar.
para ela ter um final glorioso. O interessante é que esse muro ficou pronto no dia 25 de Elu, em 52 dias. Mês de Elu. O que significa esse dia? É interessante, Deus ele faz as suas dinâmicas, a sua maneira de agir, e que a gente às vezes fica perplexo com tudo que ele faz. Esse mês era um mês específico. Esse mês é um mês dedicado a preparar as pessoas para um julgamento divino que ocorre em Shori Hashanã. Tiago depois vai me pegar. Roshi Hashanã. Ele tem o sentido, esse mês, religioso e espiritual. É o último mês do calendário judaico e é considerado um período dedicado à autoavaliação e à preparação para o ano novo. Você já pensou? Você termina uma obra grandiosa, dificultosa demais, problemática demais, no tempo de você se derramar diante desse Deus. No mês de você se aproximar desse Deus. Buscar a presença desse Deus. Fazer uma reflexão da sua vida. E olhe que quando a gente fez a inauguração aqui, que eu olhei, eu disse, eu não acredito que conseguimos concluir não. Gente, era marmitinha, era bolo de Marilene, era pão com mortadela. Eu acho que eu cheguei àqueles quilinhos por conta dessa obra aqui também. Mas também era muita brita, muita areia, muito cimento, muitos tijolos, muita cerâmica. Quando concluímos que estávamos aqui festejando, eu lendo esse texto, eu disse, Senhor, foi um momento de refletir. Em que obra eu me engajei? Em que obra eu pude contribuir? E me fez refletir, me faz refletir na obra a qual Ele tem me confiado todos os dias. As que eu já fiz e a que eu ainda estou fazendo. Eu consigo ver a proteção de Deus e principalmente a provisão desse Deus da obra. Que me dá coragem, convicção, e eu tenho colocado como prioridade na minha vida a conclusão dessa obra, se vai ser na volta do Senhor ou não, isso aí só Ele vai revelar. Mas ainda hoje, a obra que Ele me confiou, a obra que Ele tem me confiado, tem sido difícil. Mas tem sido muito prazeroso trabalhar para esse Deus da obra. Certamente foi para Neemias, mesmo com todas as diversidades e todas as dificuldades. Porém, foi um momento festivo. Esse mês de se aproximar, de refletir, de ter esse tempo com Deus, de ficar pensando, Senhor, eu me coloquei à disposição para algo que o Senhor me chamou. O Senhor me ajudou, o Senhor me livrou em todos os momentos. Como foi bom concluir esse desafio, essa obra. Mas os textos finais, quando eu li, gente, me trouxe uma certa tristeza no coração, desânimo. Poxa, depois de tudo que ele passou, depois de tudo que ele fez, todo sacrifício, toda acusação, em muitos momentos tentando humilhar. Eu vou repetir o texto só para a gente entender um pouco, e aí a gente conclui. Versículo 15, o muro ficou pronto no 25º dia do dia de Eleu, né? Tá, vamos lá. 16.
Quando todos os nossos inimigos ouviram sobre isso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda do nosso Deus. É interessante que aqui Neemias ele faz as pessoas entenderem, ele faz a nós entendermos, ainda hoje, a quem lê essa passagem entender que essa obra foi concluída com a ajuda de Deus. Não foi por capacitação de Neemias. Não foi por inteligência de Neemias, dedicação tremenda de Neemias, mas pela ajuda de Deus. Mas o 17, também naqueles dias, os nobres de Judá enviavam muitas cartas a Tobias, que lhe respondia. Quem era Tobias? A pessoa que mais tentou atrapalhar essa obra. A pessoa que mais tentou destruir uma obra que Deus havia chamado Neemias para fazer. Porque muitos de Judá estavam comprometidos por juramento com ele, visto que ele era uma pessoa influente. Certamente aí tinha envolvimento de comércio, de famílias de sacerdote, enfim, famílias nobres que estavam se comunicando, falando coisas a respeito de Neemias, trazendo, certamente era para trazer mais tristeza ao coração dele, mesmo com essa obra terminada. E eles até ousavam elogiar na presença de Neemias. E ia contar o que Neemias dizia a Tobias, que continuou a enviar carta para intimidá-lo. Talvez seja assim. Talvez continue sendo assim. Mesmo com todo esmero, mesmo com toda dedicação, mesmo com todo o amor, sendo dedicado por você, sendo dedicado por nós, para fazer a obra de Deus. Ainda se levantarão pessoas para desmerecer, para elogiar outros, para colocar ainda outros contra você. Mas lembra-te como Neemias, as pessoas não estão vendo a obra que você está fazendo. E faz ela entender que essa obra que você está fazendo, que você tem buscado fazer, ela tem tido a proteção e a provisão de Deus na tua vida. Portanto, não para. O triunfo virá. A alegria virá. A valorização e o reconhecimento virá. Certamente, não para nós, mas para o Deus da obra. Concluo, por favor. Concluo essa série com o mesmo pensamento e sentimento de Neemias. Nas obras das quais tive e tenho o privilégio de ser escolhido por Deus para estar nelas. Em todas, como falei, vejo a ajuda dele para realizar. Por isso, meu conselho aos amados irmãos da Igreja Batista Oásis, a grande família Oásis, você que está em casa também, mexa-se com convicção e prioridades nas redes. Rede de mulher, redes de homens, redes de crianças, rede de casais. Mexa-se com convicção e prioridade. Mexa-se também nos grupos pequenos. Participe, valorize, incentive, convide pessoas para estar nos grupos pequenos. Mexa-se. Nas áreas sociais,
Tem inúmeras coisas para serem feitas. Tem várias formas de contribuir. Tem várias formas de você ajudar. Tem várias formas de você participar. Nas finanças, tem muita coisa a ser realizada. Fisicamente. Que precisa do financeiro. Mas que vai ter alcance espiritual. Será que uma tinta, uma coisa pintada vai trazer? Não só isso, mas um conforto ajuda bastante, para que você fique sentado aqui, tenha o ar-condicionado, tenha a luz, tenha a água, tenha tudo que a gente possa desfrutar. Tenha o som, tenha a energia que você possa ouvir, tenha os músicos com os seus instrumentos, tem a ajuda financeira que a igreja está com os projetos e ajudando os projetos. Às vezes a gente pensa que algumas coisas são espirituais, outras não. Apesar do dinheiro ter muito contexto mamon, mas ele serve para você glorificar a Deus também, através dos seus dízimos e ofertas, da sua fé no Senhor, que já tem lhe confiado 100% do que vem a você. No ensino, mexa-se no ensino, mexa-se. Há muito a fazer. Hoje, a Oásis é a obra que Deus deseja confiar a mim e a você. Confiar a nós, para que façamos. Portanto, mexa-se com convicção e é outra forma agora de parar, viu? Interessante. Hoje, a Oásis é a obra que Deus deseja que façamos, eu e você. Portanto, mexa-se com convicção e prioridade nessa obra de redenção e salvação desse Deus da obra. Que Deus nos abençoe. Oremos. Pai bendito e maravilhoso, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por, através desse homem, nos fazer entender que o que precisamos é confiar em Ti e obedecer ao Senhor, para fazermos as obras que o Senhor quer nos confiar ou tem nos confiado. Louvado seja o Teu santo nome, porque sempre haverá a provisão do Senhor para tudo aquilo que o Senhor determinar que façamos. Então, Senhor, traz ao nosso coração e à nossa mente o entendimento necessário para que possamos nos mexer de forma significativa, de forma que traga resultados, para que haja conclusão de muitos projetos que o Senhor deseja concluir, tanto em nossas vidas, como através de nossas vidas. Esse é o nosso pedido nessa noite. Em nome de Jesus. Amém.